todos esses daí te conhecem, menos eu. Não, Jeane, pronto, conheceu. Ó. Não sou grandes coisas, não. Só isso aqui mesmo que você está vendo. Nada demais. Não, você é personagem. Mentira, personagem mentira. que eu faço essa eu vida posso aí. Falar. Não, eu posso falar como atual quando... aluna. Lívia é maravilhosa. Está lá na pós-graduação, engrandecendo aquele lugar. Exatamente, eu lembro, professora Dívia, quando você saiu da Novo Milênio, que foi assim, gente, clima de velório, vocês não fazem ideia. A professora Dívia é daí para lá, ela está contida aí, esse alto astral, super amorosa, super, super, super. E eu lembro, certa vez a gente comentando ali junto com a professora Margarete, na sala dos professores, a gente, que de bate-papo ali na coordenação, na verdade, o impacto que você gerou dentro da UFES, porque você é espontânea, você é amorosa, aquele baque que deu ali dentro, né, não pelo fato, né, obviamente, da instituição não ser uma instituição que agregue amor, agregue sentimentos, mas pelo seu diferencial enquanto pessoa, né, como que você levou isso para dentro da universidade. E a professora Sabrina ainda, agora como doutoranda, você como professora dela, ela só está corroborando o que a gente está falando aqui, né? Então, nós temos aí os alunos, a professora Dívia, a professora Giane, ela é do tempo da professora Rosana, que palestrou ontem, a professora Rosana trabalhou juntamente com ela, né? Então, foram momentos bons, né, professora Dívia? Momentos bons. Nossa, gente. Ô, Gustavo, isso que você está falando, nem vou me estender não, tá, professor Rafael, para a gente não atrapalhar o nosso tempo, mas eu estou na UFES e eu realmente, eu não sei quem foi mais impactado, se foi o aluno da UFES ou eu, quando saí da Novo Milênio, porque estava comentando com o pessoal, a gente sempre foi um grupo muito amigo, muito próximo, né? E lá não é assim. Lá não é assim. Então, eu tomei um baque muito grande quando eu entrei, porque não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que a Novo Milênio, mas, de uma certa forma, Sabrina depois vai poder falar, eu não sei se eu impacto a vida deles, mas uma coisa eu sei, eu sou muito diferente dos meus colegas. Isso aí eu posso te garantir que lá eu sou muito diferente do o professor, doutor, tanto que eu não gosto, vocês não vão ver na minha apresentação professora, doutora Lívia, porque isso para mim, ó, tô literalmente me lixando para isso. Eu sou a Lívia que escolhi na vida trabalhar com gente e compartilhar um pouquinho do que eu sei. Depois que eu compartilho, todo mundo sabe a mesma coisa que eu, então a gente vai só bater um papo. Então, essa é a minha ideia, né? Eu quero justamente o que eu estou tentando fazer é desconstruir o ego. Chega, tem muito ego. Lá eu vivo mergulhada no ego, e isso não combina com a Lívia, não tem nada a ver comigo. Né? E é um prazerão tá aqui com vocês, mas não vou tirar do Rafa aí o prazer de me apresentar, ou desprazer, nem sei, né, Rafa? Espero que seja prazer. Professora Lívia, não... Professora Lívia, não preocupa não, eu fico até feliz em ouvir você dizendo isso, que eu comungo também da sua situação aí, embora às vezes eu coloque, né, professor doutor... não, agora que eu olhei você aqui, mas não liga não liga para quem coloca não, tá, gente? Eu que não coloco, não... Agora eu uso barba, né, mas até bem pouco tempo eu não usava barba, estava no pós-doc, e aí o pessoal, você faz iniciação, aí por um lado eu achava bom, né? Mas, ó, eu ia pensar assim, gente, que menino novinho esse aí, tá mediando? Não adianta, a barba não fez diferença não, tá, Rafa? Bota o professor doutor que vai ser melhor. E eu gostei da sua linha de pesquisa, porque por acaso eu submeti aí no PIBIC, nessa linha, eu trabalhava com forma nervosa da doença de Chagas e comecei a estudar neuroinflamação, e eu vi que você trabalha... que legal, sim. Né, com neurotoxicidade. Então, mais para frente, eu vou querer entrar em contato com você e a gente, quem sabe aí, né, fazer uma parceria. Ó, o laboratório não está nem aberto, o laboratório está escancarado, exato, porque o bom da UFES é que é público, né, de público, gente, significa que é de todos, tá? Tá incluído aí. É de todos nós. Então tá, agora são 7h08, podemos iniciar? Claro! Meu claro Florencio. Florencio está aí? Fica à vontade. Então vou iniciar. Seu mediador. Então, boa noite.
Isso. Então vamos lá. Uma boa noite a todos, né? Alunos, professores, convidados. Oi. Rafael, posso te interromper um pouquinho? Porque a Liz é uma amiga minha de muitos anos, eu não tenho como não falar. Fique à vontade. Não tenho como não falar com você, minha amiga. Que saudade, quanto você faz falta. Te amo, tá? Tô muito feliz dela. Ô, gente, Tá? é a minha amiga mais antiga aí, hein? Essa é a minha amiga mais antiga. Ela é muito... Nossa, muitas décadas, viu, gente, que eu conheço a Taninha. É isso aí. Tá bom, um beijo. Beijo, querida. amiga. Um beijo. Abraço, Tânia. Então vamos lá, oficialmente falando, né? Estamos dando início ao segundo dia de palestras, né, do nosso webinário da saúde, Faculdade Novo Milênio. Então eu estarei aí como mediador. Primeiramente, eu queria aproveitar e passar rapidamente aí o guia, né, de boas práticas para as nossas palestras. Então pedir para todos os participantes do chat não utilizar o chat para conversa paralela durante as palestras, enviar as dúvidas só pelo chat. No final a gente tenta tirar o que a gente puder, né? O que a gente não puder também, a gente repassa para a nossa palestrante. E para manter os microfones e as câmeras em modo desligado, para melhorar a nossa transmissão, né? E o certificado, lembrando, ele será emitido somente para as palestras às quais você fez sua inscrição. Além disso, não poderíamos deixar de dar os parabéns para os nossos estudantes, né? Para os estudantes, especialmente aos nossos estudantes, que hoje é o Dia do Estudante. Dando os parabéns especialmente para os estudantes que, mesmo nesse momento de pandemia, não usa isso como desculpa e está aqui de modo online, participando, procurando aprender mais, né? Então, é isso aí. Então, a nossa palestrante de hoje, a professora Lívia Carla, professora doutora, né? Lívia Carla de Melo Rodrigues, inclusive meu nome é Rafael Rodrigues, então... Parente. Uma certa... Então, ela é graduada em farmácia pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFES, doutora em Ciências Fisiológicas pela UFES, professora adjunta de Farmacologia da UFES. Ela tem experiência na área de neurociências, com ênfase em psicofarmacologia e neurotoxicologia. E ela atua em projetos de pesquisa que envolvem a neurotoxicidade das drogas de abuso e mecanismos de reparo endógenos e exógenos. Possui também projetos sociais de IOCA para dependentes químicos. E ela vai, então, falar um pouco para a gente, né? O título da sua palestra é Modos de Lidar com Estresse em Tempos de Pandemia. Então, Lívia, fique à vontade. O microfone é seu. É meu. Ô, Jô, você está aí com a palestra? Coloca aí, compartilha aí para mim. Está com você já, Rafa? Não está comigo, está com quem aí? Tá, eu vou tirar aqui a apresentação minha. Aí, Jô está colocando. Prontinho. Aí só se ela conseguir colocar isso. Então, pessoal, eu não sei, pelo que vocês estão comentando aí, a gente tem um público que é bem heterogêneo, né? Bem eclético. E, na verdade, a minha proposta é justamente trabalhar um pouquinho com vocês e realmente compartilhar, tá, gente? Isso aqui não é aula, não vamos nem ver assim, eu sei que vocês tem que levar, obviamente, a sério, né? Mas é um bate-papo, tá? Que eu pretendo ter com vocês. Então, o nome é meio grandão, mas é isso que os meninos colocaram mesmo, de uma abordagem agora, na verdade, integrativa, né? Então, é psico, neuroendócrino, imune e estratégias para o manejo do estresse em tempos de pandemia. Então, é um nome grandão, mas, na verdade, o que eu quero conversar um pouquinho, né, com vocês é justamente sobre o estresse, que estamos todos nós sob estresse agora, nesse tempo de pandemia, e quais seriam algumas estratégias para a gente lidar com o estresse. E por que a gente tem falado muito sobre isso? Porque está difícil, não está fácil para ninguém. Seja porque a gente
está tendo que estudar de uma forma completamente diferente da qual estávamos acostumados, seja porque nós estamos sendo, muitas vezes, a gente começou a perceber quando a gente começa a conviver muito, porque normalmente todo mundo sai de casa, trabalha, estuda, volta para casa à noite, então a nossa convivência familiar não é tão próxima como a gente está vivendo agora. Então, esses conflitos que muitas vezes vão passando pela nossa vida, agora não, a gente está sendo realmente obrigado a encarar certas coisas no que diz respeito aos relacionamentos. Então, mais uma razão. Outras pessoas estão sendo obrigadas a sair para trabalhar, e a gente ouve o tempo todo na mídia, e a gente tem que ouvir mesmo, né? A OMS diz: não saia, fique em casa. Poxa, mas eu não tenho como ficar em casa, eu tenho que sair para trabalhar. Isso também gera um estresse. Aí você sai para trabalhar, mas você tem que voltar. Quando você volta, você tem, às vezes, uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem alguma vulnerabilidade de saúde, e veja como que a gente se sente nessa situação. Então, tudo isso gera um estresse em todos nós. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma certa forma. Pode passar, Jô, por favor. Então, na verdade, isso surgiu de um artigo que eu fui convidada, junto com mais alguns colegas, a escrever, e que ele se chamou Paradoxos de Retroalimentação da Pandemia da Covid-19, Quebrando o Ciclo. E, na verdade, eu, junto com uma professora da universidade, que é a Adriana, mais a Carmen, que é uma pós-doutoranda da universidade, e o Paulo, que trabalha lá na Federal do Recôncavo Baiano, tá? Então, eles nos convidaram para escrever sobre esse assunto, porque todos nós, de uma certa forma, trabalhamos com práticas integrativas. Então, como todos trabalhamos com práticas integrativas, e neste momento as práticas integrativas estão bombando, né? Estão bombando, a gente foi convidado, e aí esse é o produto desse artigo. Pode passar, Jô. Por favor. Então, primeiro ponto, gente, que a gente não pode esquecer, nós temos uma condição muito grave, né, que é a Covid-19. Então, todos vocês estão acompanhando essa condição, que ela surgiu no final do ano passado. Nós tivemos nosso primeiro caso registrado em fevereiro desse ano, aqui no Brasil, e hoje a gente sabe aí o que aconteceu, o que está acontecendo, é uma pandemia. Acabei de receber a notícia de que eles já haviam, por exemplo, aberto um monte de coisa em Portugal, eles já estão pensando em lockdown. Então, vejam, a gente ainda não sabe muito bem. É uma doença que ela ainda não... Ela não é uma doença que ela está finalizada em si mesma. A gente está sempre conhecendo algo novo a respeito dela. Então, a gente sabe que que o SARS-CoV-2 ele leva a um quadro de estresse oxidativo muito grave, a processos inflamatórios com aumento de substâncias como citocinas, que são mediadores, tá, de inflamação, promove uma disfunção no nosso sistema imunológico, no nosso sistema de defesa. Então, é uma condição muito grave, muito grave. E por conta disso, por ser uma condição muito grave, exigiu de nós medidas que, para nós, que elas são medidas que não são agradáveis de uma maneira geral, mas que para nós aqui, latino-americanos, e aí eu vou focar no Brasil, talvez tenha sido muito mais doído do que para outras culturas, que é justamente a questão do distanciamento / isolamento social. Então, eu acho que todos vocês não são diferentes de mim. O brasileiro, de uma maneira geral, é um povo extremamente afetuoso. Nós somos afetuosos, nós somos amorosos. Então,
você dizer a um brasileiro que ele tem que ficar em distanciamento social, que ele não pode tocar o outro, que ele não pode abraçar o outro, isso é muito difícil para nós. E então isso gera um estresse muito grande na gente. Já gera estresse de uma maneira geral, mas em nós especificamente gera um estresse muito maior. E aí, pode passar, Jô, por favor. Então, para vocês terem uma ideia, gente, até estourar a pandemia, muitos de nós nem tínhamos ouvido falar sobre distanciamento e isolamento social. Mas existem grupos, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que eles se ocupam há muito tempo de estudar o isolamento social. E o isolamento social, ele nos adoece. Então, nós fomos obrigados a nos isolar, nos distanciar para evitar uma condição muito grave, mas o fato de nos isolarmos, isso também já causa vários problemas, já nos causa sérios problemas. Então, nós temos o estresse crônico, então nós temos uma condição de estresse crônico, que o estresse crônico, por sua vez, ele por si só já causa uma série de doenças. Você tem o estresse oxidativo, então o estresse oxidativo é uma condição em que existe um desequilíbrio entre a produção de substâncias que são oxidativas, que são pró-oxidativas, e a nossa capacidade de trabalhar esse estresse, essas substâncias, essas espécies reativas no nosso organismo. Então, o tempo todo, a gente produz espécies reativas. Mas o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele bloqueia, o tempo todo, ele vai eliminar essas espécies reativas. Então, a gente vive meio que num equilíbrio. E aí, o que acontece? Quando essas espécies reativas, isso suplanta a nossa capacidade de trabalhar isso, de neutralizar essas espécies, aí é quando começa o chamado estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, gente, ele anda de mãos dadas com substâncias que são pró-inflamatórias, tá? Como esses mediadores que eu falei para vocês. Então, o isolamento social leva a esses quadros. Estresse oxidativo, gente, é responsável por uma série de doenças, tá? Desde doenças que envolvem o sistema nervoso central até doenças aí periféricas. Então, ele é terrível, tá? Então, doenças neurodegenerativas, a gente tem um papel importantíssimo do estresse oxidativo. Então, é realmente algo que a gente não deve ter muito. A gente sempre tem que estar realmente neutralizando essas espécies. Bom, a gente tem também os aumentos nos níveis de cortisol. Então, cortisol é uma substância que está intimamente relacionada ao estresse. Ele é importante? Ele é importante igual a adrenalina é importante. São substâncias super importantes porque, quando a gente precisa de uma resposta rápida em condições de estresse agudo, são essas substâncias que nos impulsionam, tá? Aumentam o nosso metabolismo, nos fazem responder. A questão toda é quando isso se torna crônico. O problema todo é o estresse crônico, que daqui a pouco eu já vou falar que causa um monte de problemas. A gente tem aumento de PCR. PCR isso significa proteína C reativa, está muito envolvida também em fenômenos inflamatórios. Tá? Células natural killers, né? São aquelas células que também nos ajudam a responder a quadros infecciosos. Disfunção num eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, que aí também auxilia a um perfil pró-inflamatório sistêmico, ativação desses mediadores de inflamação, que são essas citocinas. E isso, em última instância, leva a quê? Leva a uma alteração da resposta imune e do controle do processo inflamatório. Então, a gente saiu da rua para evitar um vírus altamente letal, mas a gente foi para dentro de casa. E se a gente não tiver estratégias muito importantes de lidar
com esse isolamento, a gente pode sim estar suscetível a uma série de doenças. Pode passar, Jô, por favor. Aí, o que eu quis só colocar aqui, mostrar para vocês, gente, porque contrabalançando tudo isso, a gente vai buscar, né, até por estarmos nessas condições de isolamento, a gente vai buscar algo que nos dê prazer. Então, nessa busca por algo que nos dê prazer, a gente tem o chamado circuito de gratificação cerebral. Então, não vou fiquem tranquilos, eu sei que tem pessoas de diferentes áreas, estou tentando falar de uma forma bem simples, porque eu quero que todo mundo entenda. Quem quiser depois conversar com maiores detalhes, eu vou deixar aí no final, vou falar meu telefone, pode me ligar o que vocês quiserem, que se eu souber eu retiro todas as dúvidas, tá? Mas aqui agora eu vou falar de uma forma simples, porque eu quero que todos vocês entendam o que eu estou falando. Mas a gente tem, então, uma região no cérebro, na verdade, são várias regiões no cérebro, que estão envolvidas com esse processo de prazer. Então, a gente, em isolamento, o que a gente vai tentar fazer? Buscar, de alguma forma, o prazer. E para buscar, e esse prazer, eu tenho uma substância química, que é um neurotransmissor, que se chama dopamina, que ele está super envolvido aí no processo de prazer causados, prazeres fisiológicos. Então, quando você está comendo alguma coisa, você está com fome, você come alguma coisa, aquele prazer que te dá. O prazer quando você está com sede e você bebe um copo de água, de suco, de refri, seja lá do que for. Quando está transando, tá? Então, nas relações sexuais, então, e é óbvio, né? Porque a gente precisava perpetuar a espécie. Para perpetuar a espécie, e aí eu estou falando de ponto de vista biológico, tá, gente? Não estou entrando aí nas filigranas de nada. A gente precisa sentir prazer, eu preciso sentir atração por alguém, eu preciso ter relação para que a espécie se perpetue. Então, essas regiões, esse chamado circuito de gratificação cerebral, ele se ativa nessas condições. Então, em momentos de isolamento, automaticamente, como uma forma até de defesa, de autodefesa, o corpo vai buscar prazer. E vocês vão saber por que eu estou falando disso daqui a pouco. Jô, pode passar, por favor. Uma outra questão também, que é algo que a gente pode estar falando, que é a ocitocina. Então, a ocitocina é uma substância super importante também, ela é reconhecida aí por muitos como o hormônio, né, do amor. Então, certas condições, como uma boa massagem, exercícios físicos e abraços, tá? Abraços, já estimulam aí a liberação de ocitocina. Então, a gente está sempre buscando. Então, hoje, tem muito grupo já estudando como está a liberação de dopamina, como tem estado a liberação de ocitocina, que são substâncias que, em condições de estresse, têm seus níveis muito alterados, tá? E isso é algo que não é legal, né? Porque a gente precisa de prazer. Pode seguir, Jô, por favor. Estou aqui preocupado com o horário. Um outro ponto também, gente, que eu não queria deixar de falar, porque as pessoas têm nos perguntado muito do ponto de vista de neurociência, a questão de se usar a internet. A internet, coloquei um trabalho de 2015 que mostrou que o uso problemático da internet, ele esteve correlacionado a diferentes condições, como depressão, ansiedade e o isolamento social, além de distúrbios do sono e a função imune que reduziu. Então, por quê? Porque as pessoas... Mas o que é o uso problemático da internet? É quando as pessoas realmente, elas vivem para a internet. Elas ficam lá grudadas o tempo todo. Então, uma questão que a gente tem que falar, que aí eu vou até ao encontro do que o professor Rafael falou. A qualidade do conteúdo, que é algo que a gente tem que estar atento, principalmente em momentos como esse, de isolamento social, e a chamada netiqueta. Então, e aí todo mundo vai agora fazer uma autocrítica, né? E eu faço também, tá, gente? Não sou diferente de vocês, não. Quem nunca, falar igual o pessoal do A Culpa é do Cabral, quem nunca
abrir uma aba, tipo aqui está assistindo a aula, e tem uma aba do ladinho no WhatsApp, uma terceira aba no Pinterest, mais uma no Instagram, mais uma... Então, assim, isso é uma questão de etiqueta. Se você está num lugar, esteja naquele lugar. Outro ponto, se você ter aquela questão assim, por exemplo, você vai mandar uma mensagem, eu vivo me prestando atenção nisso, tentando tomar todo cuidado. Por quê? Faz parte, gente, de você começar uma conversa com: oi, Florêncio, boa noite, tudo bem? Queria saber se está tudo certo para hoje à noite, né? O bate-papo com a galera lá da Novo Milênio. Então, assim, isso é na etiqueta. Se você chegar: e aí, tá tudo certo para hoje à noite, Florência? Então, assim, né, isso, vocês entendem? Então, é legal a gente tomar esses cuidados, sabe? Quando a gente está falando, e a gente, assim, não é só com o professor, não, é com o professor, com o colega, com todo mundo, tá? Porque as pessoas realmente já vão, assim, vão soltando as coisas, ou falam só por código, que ninguém entende, então isso também é muito importante. Mas agora... a gente pode usar a internet a nosso favor. Nós estamos usando a internet a nosso favor agora. Então, não fosse assim, eu não poderia estar aqui batendo papo com vocês. Por quê? A gente pode divulgar conteúdos construtivos. No momento de distanciamento, gente, ela pode dar um baita suporte terapêutico. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que têm feito terapia online. Tá? Terapia online. Ajuda na prevenção de doenças. Então, meu pai começou a ter sintomas do tipo Covid, ele foi para o computador e fez uma consulta online. Quer dizer, as práticas profissionais, as reuniões que todos nós temos, que vocês certamente devem ter também, as práticas espirituais, então, culto online, palestras aí online, missas online. Por quê? Porque é um momento que realmente as pessoas estão precisando. Então, vamos usar aí a nosso favor, não é mesmo? Então, ele pode ser um grande amigo e um grande inimigo. Mas pode passar, Jô, de boa. Então, assim, aqui, gente, eu não vou ficar detalhando, porque eu já falei sobre isso e eu estou percebendo que realmente a gente tem um público muito heterogêneo, que eu não quero que ninguém fuja, quero que todo mundo que fique o máximo de gente aqui até o final. Então, eu vou falar, no yoga a gente diz que a gente tem que falar para quem sabe menos, e que esse que saiba menos consiga, ao final, saber um pouquinho. Então, assim, é nesse caminho que eu vou. Mas, resumindo, o que eu queria falar é que em condições de estresse, tá? Em condições de estresse, a gente libera várias substâncias químicas. E dessas substâncias químicas, nós temos aqui algumas que elas vão estar muito envolvidas no estresse, e uma delas é justamente o cortisol, tá? E o cortisol, como eu disse a vocês, ele tem suas vantagens, ele é excelente em condições de estresse agudo. Entretanto, em condições de estresse crônico, que é a condição que a gente está vivendo agora, porque já são meses dentro dessa condição de ficar mais fechadinho dentro de casa, ou quem sai de casa preocupado. Então, a gente tem liberado muito cortisol. E aí vocês vão ver, pode passar, Jô, que o cortisol, ele não é bom, tá? Não é bom. Então, o Pasteur, já no século XIX, olha que interessante, ele observou que as galinhas que eram expostas a condições mais estressantes, elas ficavam muito mais suscetíveis a doenças, a infecções, tá, bacterianas, do que as galinhas que não estavam sob condição de estresse. Então, atualmente, a gente sabe que o estresse crônico, ele é risco, gente, para um bando de doenças. Então, tem aí, ó, para dar e vender, cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinais, questões de crescimento, reprodutivas, infecciosas, câncer, doenças psiquiátricas. Então, assim, a gente pode escolher o sistema que o estresse ele pode causar doença naquele sistema biológico, tá? Pode passar, Jô, que aí eu vou explorar mais algumas coisas. Mas, neste momento específico,
a gente tem algumas condições psiquiátricas que têm estado muito presentes, tá? E são elas: depressão, ansiedade, e a gente ainda tem aí uma questão que a gente está começando a observar, que as pessoas estão começando a ter alguns distúrbios cognitivos. Nada grave, gente, mas, por exemplo, as pessoas começam a perceber, eu estou tendo mais dificuldade para lembrar as coisas, porque é normal, quando a gente está sob condição de estresse, a gente realmente costuma ter os chamados apagões cognitivos. E os apagões cognitivos, eles têm se tornado mais frequentes, tá? Em época de pandemia. Até porque o apagão cognitivo, ele também está muito relacionado à ansiedade. E aí, por conta disso, é algo que a gente tem até que ter. Eu estou aqui falando com vários colegas que são professores, e aí, queridos alunos, não vão se aproveitar disso, né, também, mas a gente sabe que vocês estão vivendo momentos de estresse, então, e que vocês estão ansiosos, então a gente tem que ter uma certa empatia, tá? Eu mesma já estou fazendo um monte de reunião com aluno. Eu ainda as aulas na UFES nem começaram ainda, mas como eu sou muito próxima dos alunos, eu já tenho falado, eles já têm exposto isso para mim. Professora, está muito difícil, eu estou percebendo que tem coisas que antes eu aprendia mega rápido, agora eu tenho que ler 3, 4 vezes, então assim, calma, não se cobrem, isso é o estresse, tá? E a gente vai ter que aprender, neste momento, a lidar com isso. E um outro ponto que eu deixei aqui no cantinho, mas é algo que a gente tem que estar atento também, até porque a situação agora é de uma doença, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Apesar da gente, muitos não estarmos no fator, né? Não estou dentro aí da idade de risco, eu não tenho os fatores de risco. Olha, vocês me desculpem, a gente, hoje em dia, eu sei que algumas pessoas desenvolvem com mais facilidade a doença, mas eu acho que ninguém está livre dela, tá? Ninguém está livre dela. Eu vejo gente nova, vejo gente magra, vejo gente gorda, vejo gente velha, vejo tudo quanto a gente, tá todo mundo morrendo, tem muita gente morrendo. Então, assim, eu ainda não conheço essa doença o suficiente. Então, como eu não a conheço o suficiente, eu prefiro que a gente tome cuidado. Então, se você está sob condição de estresse, que o seu sistema imunológico já fica comprometido, então vamos trabalhar, né? Vamos manejar esse estresse aí, para a gente ter força, né, para lidar com aquilo que vier pela frente. Pode passar, Jô, por favor. Aqui, gente, eu também, lembra que eu falei lá atrás da questão do circuito de gratificação cerebral, e que o que tem acontecido? É fato, é um fato. As pessoas estão consumindo mais drogas agora com a pandemia. Tá? E estão consumindo muitas vezes dentro de casa. Vocês não têm noção de como aumentou o pedido de bebidas alcoólicas pela internet, tá? Então, não vou nem falar das drogas ilícitas, né? Porque aí a via é a internet e várias outras. Então, a gente tem, a OMS recomenda restrição de bebida alcoólica durante a quarentena, bebida alcoólica deve ser restringida na quarentena por coronavírus, com o isolamento, venda e consumo de bebidas alcoólicas aumenta no Rio. Pode passar, Jô. Pandemia aumenta riscos associados ao tráfico de drogas, ao abuso de álcool e outras drogas tem alta na pandemia. Pandemia alterou hábitos de consumo de álcool e outras drogas. Gente, se vocês derem uma passeada na internet, não está faltando notícia nesse sentido. Então, como aqui eu estou trabalhando com pessoas muito jovens, fiquem muito atentos a isso, tá? Fiquem atentos a essas questões. O quanto que a gente está consumindo, o quanto que está consumindo quem eu conheço. Será que eu conheço alguém que eu tenho percebido que por conta da pandemia é uma forma de lidar? Claro que é. Claro que é uma forma, as pessoas elas vão criar os chamados paraísos, vão em busca dos paraísos artificiais, né? E o consumo de drogas a busca, é uma fuga, é uma fuga para esses paraísos artificiais. Então, eu acho que a gente tem que ficar realmente
bem atento, tá, a essa condição. Eu acredito que eu esteja falando aqui com pessoas adultas. Eu sempre falei sobre as questões de droga de uma forma muito clara, é a minha área de pesquisa, eu sou psicofarmacologista, trabalho com dependente químico, então, quando a gente começa a conversar e a conviver muito com eles, e são todos muito jovens, a gente fica, assim, se perguntando muitas coisas, sabe? E, neste momento, então, eu acho que é até uma obrigação moral minha estar chamando a atenção de vocês para isso. É todo mundo querendo ativar, ó, aquele circuito de gratificação cerebral. Jô, pode passar. Eu vou tentar passar, gente, de uma forma assim, até mais rápida, porque eu estou preocupada da gente não ter tempo para discutir. Eu vi que teve 58 negócios no chat, meu pai, estou até preocupada. Mas eu estou aqui para a gente conversar o tempo que for necessário, tá? Eu não estou com pressa, não. Eu acho que o povo que vai estar, eu estou nem aí, eu adoro estar batendo papo. Aí, uma outra questão também, que ficou nesse slide, que também tem nos chamado bastante a atenção, é a questão da violência doméstica. Por quê? Porque com a questão do isolamento, não tem como, está todo mundo convivendo, né? Então, como está todo mundo convivendo, aquilo que a gente conseguia, que as mulheres, e aí não vou falar só as mulheres, não, são principalmente as mulheres, mas a gente tem também alguns homens, né? Eu não sou uma pessoa excludente, tá? Não sou excludente mesmo. Então, pode acontecer também de ter algum homem que seja, né, de alguma forma assediado pela mulher, por que não? Mas o isolamento, ele imposto pela quarentena, ele tem elevado os casos de violência doméstica. Violência doméstica dispara, e aí eu deixei aqui a questão, como, por exemplo, a gente tem o Disque Denúncia, né, que é para justamente questão da violência contra a mulher. Então tá aí para quem, se vocês precisam saber, porque vocês são, né, a gente tem profissional aqui da segurança, da saúde, então a gente tem que conhecer minimamente até para a gente poder ajudar. E isso não está desvinculado da droga, tá? Não está, porque inclusive é muito comum a gente ter a associação entre consumo de drogas e violência. Então, se a gente pega, por exemplo, uma droga como a cocaína, né, ou cocaína crack, é uma substância psicoestimulante. Então, a substância psicoestimulante, a pessoa fica realmente com a mente muito agitada, e aí ela fica mais agressiva, sim. A questão do álcool, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele é um depressor do sistema nervoso central, mas o indivíduo, quando ele está nas primeiras doses, e à medida que vai ficando tolerante ao álcool, ele fica agressivo, sim. E a pessoa fica agressiva na ausência da droga, em abstinência da droga, tá? Eu tô vendo aqui as pessoas, agora, quando aparece, assim, às vezes eu consigo ler rapidamente, já me disponibilizo para quando vocês quiserem, eu volto um dia na aula de quem quer que seja aí, e eu falo sobre drogas, que aí é a minha área de trabalho, posso falar de tudo quanto é droga, característica, como lidar, já estou me oferecendo de novo. Ai, Florência, eu sou Maria Aparecida e oferecida, tá vendo? Ó, fico me oferecendo só para estar com vocês, viu, gente? Por isso que porque eu gosto muito de estar com vocês. Então, ó, a gente pode, no outro momento, falar sobre isso, tá? Jô, pode passar. Jeane, depois repete a pergunta que eu falo no final, tá? E aí, gente, aí agora que eu cheguei no que eu tenho que falar mesmo, né? Que são as estratégias para... Oi! Fala, Rafa. É o Rafael, desculpe. Pode deixar que eu vou anotando aqui, no final eu passo para você, tá? Beleza pura. Então, gente, e aí agora, conhecendo um pouquinho toda essa questão do estresse, né, e o que o estresse pode fazer na gente, todas as condições, agora, então, é por isso que estou entendendo porque que eu estou dormindo diferente, o nosso ciclo mudou, vocês perceberam isso? Alguém notou como o ciclo mudou? Então, as pessoas, como a gente fica... Na quarentena, a gente ficou no isolamento, a gente não gastava muita energia, porque a gente só podia ficar, né, quietinho dentro de casa, a gente passou a dormir mais tarde. Então, assim, vai mudando totalmente. Então, assim, a minha filha dormia 9 horas da noite, hoje eu tenho que brigar para ela dormir 11h30.
Por quê? Mudou completamente. Meu aluno de mestrado, ele falou que foi comum, ela dava 4 horas da manhã, ele estava lá indo, ó, super animado. E aí, depois dormia, trocou completamente. Isso também está acontecendo. Mas isso também é um fator de estresse, é um fator de ansiedade. Então, essas, gente, são as questões que estão agora norteando o que eles têm chamado de novo normal. E aí, vamos lá, né? Como que a gente vai lidar com esse estresse? Lívia, isso que você está falando nem é para mim, porque eu não sou estressada, mas você deve conhecer alguém que é, né? Então, a gente tem que estar aqui, a gente está apresentando isso para vocês terem algumas ferramentas para vocês, ou vocês mesmos lidarem com o estresse, ou ajudar um familiar, um conhecido, um colega a lidar com o estresse, tá bom? Inclusive, eu não tenho problema nenhum com o material. Depois, se Jô quiser aí, não sei como é que vocês têm lidado com isso, mas se quiser liberar a aula para os meninos, pode liberar o material de boa, tá? Pode passar, Jô. Aí aqui, gente, como lidar, né? Então, eu vou apresentar agora para vocês uma série de ferramentas, são literalmente ferramentas, tá? Que podem nos ajudar nesse momento a lidar com o estresse. A primeira delas é a minha predileta, tá? Que é o yoga, tá? Então, ali está escrito todo o poder da yoga, não, é o yoga, tá? Então, a gente até coloquei aqui um estudo que diz que yoga e mindfulness, que eles chamam hoje de atenção plena também, é uma ferramenta, são ferramentas para influenciar a afetividade, a ansiedade, saúde mental e o estresse. Aqui, no caso, foi entre cuidadores, tá? E todo o poder do yoga, efeitos do yoga no estresse, né, entre adultos saudáveis, uma revisão sistemática. Pode passar, Jô. Gente, yoga é tudo, tá? Yoga significa união, né? Eu não sei nem dizer para vocês, gente, o que é yoga. É muito difícil para mim até conceituar. Por quê? Alguns acham que yoga é ciência, outros acham que yoga é arte, outros acham que yoga é técnica. Então, assim, eu já ouvi tantos conceitos pro yoga, mas yoga significa união, tá? O que significa, vem de yuji, que significa, do sânscrito, que significa união. É uma ferramenta, é uma técnica que a gente tem se beneficiado muito em tempos de pandemia, tá? Ela é uma técnica que ela é muito voltada, tá, para o autoconhecimento. E a grande verdade é que nós vivemos muito para fora, nós não internalizamos, nós não vivemos muito para dentro, tá, para nos conhecer. E a gente tem perdido muito nesse aspecto, porque talvez o mais importante seja a gente se conhecer minimamente, porque só nos conhecendo a gente vai ter condição de conhecer o outro, ajudar o outro, fazer pelo outro, tá? Então, ela é uma ferramenta que ela equilibra, ela harmoniza vários aspectos da nossa expressão, da nossa personalidade, tá? É um estilo de vida. Muitos dizem que é um estilo de vida. Você, depois que conhece o yoga, você muda a forma como você encara o mundo. Sim, Simone, também é uma atividade física, tá? Vou falar sobre isso agora, mas você está corretíssima, tá? E ela prepara tanto o nosso corpo, mas também a nossa mente para esse processo de autoconhecimento. E a gente assim vai, e ela também nos ensina muito a nos autoaceitar, tá? Eu tirei algumas coisas da fala, porque sobre yoga, senão ficaria realmente bem extenso, mas depois, Simone, se você tiver interesse, você me procura que eu falo bastante sobre isso, eu te explico tudo que eu sei de yoga, tá? Pode passar, Jô. Então, assim, eu conheci porque ela tem sido a ferramenta que eu mais tenho utilizado nesse tempo de pandemia. Então, existem, gente, 5 princípios básicos no yoga. Então, eles costumam dizer que ela é como se fosse um exercício
completo, ela é completa dentro do que a gente chama de yoga. Por quê? Porque ela tem 5 princípios. O primeiro deles é justamente esse que vocês estão vendo aí. São os chamados asanas. Então, quando se fala de yoga, as pessoas lembram das pessoas, né, fazendo aquelas várias posturas, né, asanas são posturas, aquelas posturas super desafiadoras, né, a cabeça no chão, o pé, isso é o de menos no yoga, tá? Mas uma coisa é muito certa, as posturas, elas realmente nos ajudam muito. Então, a gente acaba fazendo, nas posturas do yoga, a gente massageia todos os nossos órgãos internos. A gente ativa nosso sistema circulatório, nosso sistema digestório, a gente alonga, a gente flexibiliza. Então, assim, respiratório, circulatório, digestório, ele é completo, tá? E uma coisa importante, gente, o nosso corpo, ele foi preparado para o movimento. Em algum momento aí da história que a gente parou de se movimentar, que a gente se tornou sedentário. Tá? Então, à medida que a tecnologia veio, e ela é muito boa para muita coisa, mas para outras a gente ficou realmente aí, a gente está aquém. Então, os asanas, eles realmente nos auxiliam muito, tá? E não vou entrar nesses detalhes agora, mas nós temos, e aí isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com nada, isso é ciência, nós temos alguns pontos de energia no nosso organismo. E esses pontos de energia, a gente consegue também, com os asanas, dar uma desbloqueada. Então, são os mesmos pontos de energia, alguns pontos, por exemplo, da acupuntura. Tá? Então, na acupuntura, a gente desbloqueia pontos. A gente, com os asanas, quando você faz, por exemplo, isso aqui, esse fato de você fazer esse exercício já está desbloqueando vários centros de energia que nós temos por exemplo, que cruzam aí a nossa coluna, tá? Pode passar, Jô. A gente tem também o que a gente chama no yoga de pranayama, que é a respiração correta. Gente, o yoga, ele valoriza muito, 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 muito a arte de respirar. Por quê? Porque respirar é vida. A última coisa que vai embora da gente, ó, é o sopro da vida. Se você não respira, você está morto, meu filho. Então, assim, ele valoriza muito isso. E aí, a gente não tem tempo para isso, porque eu tenho uma aula que é só disso, que a gente vai falar, mas eu vou ensinar uma coisa rapidinho para vocês. A respiração correta, tá? A respiração correta é a respiração que a gente, no yoga só se respira pelo nariz, tá? Respirar pela boca é em casos, assim, muito específicos. Então, e uma coisa, você vai puxar, inalou, tá? Inspirou. A sua expiração, ela sempre deve ser mais longa que a sua inspiração. Sabe por quê? Porque quando você expira mais longamente do que você inspira, então, quando você solta o ar mais longamente do que você puxa o ar, você está ativando um sistema que acalma o organismo, que é o sistema parasimpático. Que é o sistema parasimpático. Então, aprendam a respirar, gente. Uma respiração correta é uma respiração profunda, é uma respiração lenta e uma respiração rítmica. Essa é a respiração correta. Então, em momentos de estresse, se você for para um cantinho, vai para o banheiro, tá? Vai para o banheiro. E você você tenta pelo menos fazer umas 10 respirações dessas completas, expirando por mais tempo do que você inspira, isso já vai acalmar o seu organismo, tá? E aí, a gente acaba se beneficiando, né, dessa questão. E aí, eu beneficio outros sistemas também. Aqueles mesmos sistemas que eu falei para vocês acima, anteriormente, a gente vai beneficiar aqui também. Pode passar, Jô, por favor. Um outro ponto também, gente, que a gente chama no yoga de Shavasana. Shavasana significa o corpo morto, tá? Em sânscrito. Mas é porque é quando a gente se entrega, tá? Nesses momentos
de relaxamento. Lauriane, se você não está conseguindo me ouvir, sai e entra de novo, vai dar tudo certo. Olha o pensamento positivo, minha gente. Então, olha só, essa postura, a gente sempre vai finalizar toda a prática. Sempre no final de uma prática de yoga, alguém vai falar assim, agora você pode se deitar e se colocar na posição de Shavasana, tá? Sempre que é com a palminha da mão voltada para cima. Então, o relaxamento, ele é muito importante. Então, sempre no final de toda a aula, a gente faz isso por quê? A gente faz isso para que o nosso corpo, ele assimile toda a energia que a gente trabalhou ao longo da prática, tá? De yoga. Então, ele é importantíssimo, ele é muito legal. Pode passar, Jô. A gente tem também, gente, no yoga, e uma coisa importante, nada no yoga é obrigatório, tá? Nada é obrigatório. Se não quer fazer, não faz. Não quer fazer Shavasana? Não faz Shavasana. Não quer fazer Pranayama? Não quer respirar? Não vai respirar. Mas eles chamam, as práticas são realizadas dessa forma, tá? E eu posso dizer para vocês de cadeira que meu mundo mudou, virou do avesso depois que eu comecei a fazer o yoga. O quarto e penúltimo princípio é a dieta correta. Então, como eu falei, o que eles nos estimulam no yoga? Faça uma dieta saudável. Então, a dieta saudável, qual que é? A dieta saudável é aquela dieta que ela é rica em alimentos naturais, então, frutas, grãos integrais, por exemplo, uma dieta que seja bem equilibrada, né? E o que eles afirmam? Que isso mantém o nosso corpo leve e também, dependendo, gente, do alimento que você escolhe, você também tem uma mente mais tranquila, uma mente mais calma, tá? Você acalma a mente. Então, existem alimentos que vão acalmar a nossa mente. E vamos desculpar, no momento é tudo que eu preciso, né? E também uma dieta correta, se a gente souber escolher bem os alimentos em si já nos auxiliam a lidar com infecções, a lutar contra as infecções. Por quê? Porque existem alimentos, gente, que eles são muito inflamatórios, né? Então, olha que legal. O Gustavo está aqui falando que vai ter exatamente algo nesse tema, então vocês vão lembrar. Então, o que eu estou falando hoje aqui, com certeza vai dialogar com o que vocês vão ouvir amanhã. E aí, pode passar, Jô. Um outro ponto também que é muito valorizado no yoga, e que a gente precisa muito estar atento a isso neste momento, que são os pensamentos corretos. E os pensamentos corretos, eles são trabalhados através da meditação no yoga. Então, o yoga, ele sempre tem algumas etapas, toda aula de yoga. Você tem exercícios respiratórios, você tem as posturas, você tem exercícios de concentração e você tem a meditação, tá? A meditação com o intuito de quê, gente? Nos auxiliar. Então, nos auxilia na tomada da consciência, tá? A gente vai tentar nos conscientizar. E quando a gente se conscientiza de certas coisas, isso se dá muitas vezes através do autoconhecimento, a gente acalma a mente. Então, vamos à grande verdade. A nossa mente pouco fica no tempo presente. A nossa mente, ela flutua entre o passado e o futuro. A grande verdade é essa. Ela está sempre no passado ou no futuro. Ou você está pensando no que você fez, no que você passou, no que você viveu, ou você está projetando. Tem algo errado com isso? Não. Não tem nada errado, isso é saudável e tá tudo bem. A questão toda é a gente ou só viver no passado ou só projetar o futuro. Por quê? Quem vive só no passado tem depressão. Quem vive só no futuro é um candidato a ter ansiedade. Então, a gente tem que saber lidar com isso, e quando a gente fica no momento presente, é a melhor maneira de a gente lidar com os nossos problemas e, principalmente,
auxiliar a acalmar a nossa mente, ok? Pode passar, Jô. Essa aí, então, gente, aqui só os efeitos da meditação, tá? Então, nós temos muitos benefícios. Esse foi um artigo que falou sobre a questão do estresse e a meditação, sobre o sistema imunológico, sobre microbiota, epigenética. Então, assim, esse artigo é um artigo super rico, e que mostra todas as vantagens de a gente meditar. Então, meditar ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, como eu falei para vocês, é o sistema que acalma a nossa mente, tá? Então, você tem melhora da função cognitiva, você melhora a saúde cardíaca, você diminui a pressão arterial, você reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui os processos inflamatórios, melhora o seu ciclo circadiano, você diminui os níveis daquelas citocinas pró-inflamatórias, da proteína C reativa, ou seja, da questão da microbiota intestinal, que quero acreditar que a pessoa que vai conversar amanhã com vocês fale um pouquinho sobre isso também, tá? E a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente tem que ter um intestino que funcione, né, muito bem, uma microbiota intestinal que seja o mais saudável possível. Pode passar, Jô. Tem um outro ponto, então aqui só para fechar, não vou ficar me atendo nisso, então eu coloquei aí uma figura mostrando os 10 motivos para a gente praticar yoga, né, e a questão do equilíbrio entre os sistemas nervoso simpático e parasimpático, né, então o simpático, óbvio que ele é muito importante, mas na questão do estresse crônico, a melhor coisa que a gente faz é realmente valorizar o nosso sistema parasimpático. Pode passar, Jô, por favor. Aqui, gente, outro ponto também que a gente está precisando muito nesse momento, e aí não é só para esse momento, é para a vida, é adotar o que nós chamamos de posturas de poder, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque a gente tem pessoas que ou são mais assim, né, estão sempre fechadinhas, você vê como é que está o bracinho, assim, se posiciona dessa forma, ou sempre assim, e nós temos aquelas pessoas que são assim, Mulher Maravilha, né? Ou Mulher Maravilha, Super-Homem. Essas posturas de poder, nós precisamos adotá-las neste momento. Pode passar, Jô, que eu vou um pouquinho mais rápido aí para mostrar isso. Então, eu não sei se vocês conhecem a Amy Cuddy. Amy Cuddy é uma psicóloga da área social e que ela estuda justamente, né, a pesquisa dela trabalha justamente essas posturas de poder, elas chamam de poder. Então, você tem aquelas posturas que te dão alto poder e aquelas posturas que te deixam, assim, que são de baixo poder, né? Então, essas posturas de alto poder, elas realmente dão confiança. Então, por exemplo, você vai, aí no caso de vocês, eu vou precisar apresentar um trabalho. Pode passar, Jô. Vai apresentar um trabalho. Antes, vocês fiquem assim, ó, fiquem 2 minutos nessa posição. Podem depois testar. Fiquem e vão. Vocês têm isso já dispara a liberação de uma série de substâncias, tá? E substâncias essas super envolvidas, neurotransmissores que estão super envolvidos com essa questão da confiança. Então, você tem aumento de dopamina, você tem aumento de serotonina, você tem aumento de endorfinas, quer dizer, todas essas são substâncias químicas que nós produzimos e que dão toda essa sensação de poder. Então, te dão confiança, tá? Isso é muito legal. Um outro ponto que a gente pode usar no momento também, que é a terapia do sorriso, né? É uma questão de caridade, gente. Hoje, você sorrir para o outro. E mais do que nunca, vocês vão ter que sorrir com os olhos. Por quê? Porque muitos de vocês vão estar, às vezes estão estudando, ou estão trabalhando, querem falar com alguém, sorriam, tá? O sorriso, a gente foi feito para sorrir. Pode passar, Jô. Tem uns estudos, tá? Que esse é o estudo de Duchenne. Esse médico, ele estudou a questão do sorriso, e a gente sabe, existem estudos que mostram quando a pessoa está sorrindo, até quando o sorriso é verdadeiro, quando o sorriso é falso. Pode passar, Jô.
A gente tem, por exemplo, aí, e ele é chamado, inclusive, de sorriso de Duchenne. Então, é um tipo específico de sorriso, que é quando contrai um músculo, que é o músculo zigomático, que vai elevar os cantos da boca, o músculo orbicular aí do olho, que acaba aumentando aí as bochechas, e na verdade, o que forma os pés de galinha. Então, eu quero mais ter muito pé de galinha. Eu quero não, porque não está dando para vocês viverem aqui direito, que está meio escuro aqui no quarto. Mas eu tenho um monte. E eu me orgulho muito de cada um dos meus pés de galinha, porque se tem uma coisa, gente, que eu faço é rir. Quem me conhece aí sabe, eu vivo rindo, eu tô na merda. Ih, desculpa, falei palavrão, e tá gravando, não tem problema não. Apaga essa. Quem for editar, tira isso, viu, Rafael? Então, assim, eu tô daquele jeito, tô rindo de me acabar, tá? E as pessoas falam pra gente fazer isso mesmo, tá? Alguns estudos mostram que sorrir, mesmo que às vezes vocês não estejam com vontade de rir, pode ter certeza que isso vai resultar em um benefício para você. Então, sorriam, tá? Mesmo neste momento, usem a terapia, pratiquem a terapia do sorriso. Sorriam para a vida, tá? Sorriam para a vida, por favor. Principalmente agora. Pode passar, Jô, por favor. Tá? Outra questão. Gratidão é terapêutico. Talvez seja uma das mais completas terapias, tá? E aí, ó, coloquei só uma chamada aí, gente, mas aí quem não é religioso, mas é porque eu acho muito bonita, tá? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, assim, isso já é falado, então quem não quiser ver como uma coisa da Bíblia, veja aí como algo histórico, tá? Sorriam, tá? Sorriam e tenham gratidão por tudo. E hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é algo que tá meio fora de moda, gratidão. Eu sou tão grata, eu sou grata a tudo e eu sou grata a todos. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso para ninguém. Olha, gratidão. Eu agradeço só porque eu acordei. Obrigada, gratidão, acordei. Porque eu não sabia nem se eu ia acordar, a gente nunca sabe se vai acordar, né? Acontece uma coisa ruim, gratidão, tá? Gratidão. Então, quase sempre, gente, as coisas ruins que acontecem conosco, depois a gente vai agradecer. Eu iniciei foi em março, em meio à pandemia, eu iniciei o curso de formação em yoga. E vou dizer por quê. Eu trabalho com dependência química, mas a vida inteira eu trabalhei com animal de laboratório, sempre trabalhando com pesquisa básica. E eu sempre fiquei muito intrigada, uma coisa minha, tá? Algo meu. Falei, caraca, o que eu tô fazendo pelos dependentes químicos? Aqueles que estão na rua, que são dependentes químicos, os que vivem em casas de recuperação, os que estão na rua e que vão para essas casas de recuperação. Então, minha motivação foi essa, a primeira. A segunda é porque minha filha tem autismo. E aí, como ela tem autismo, eu já havia lido uns artigos que diziam que no espectro é bom fazer yoga. Então, comecei a fazer yoga. Na semana que eu comecei o yoga, eu estava meio assim, para fazer yoga, estou motivada, mas não estava aquela motivação, não. Eu passei um aborrecimento, mas um aborrecimento, assim, enorme na universidade. Para vocês terem uma ideia, eu que vivo rindo, eu me aborreci tanto, porque eu também eu recebi aquele impacto de uma energia muito pesada às 7 da manhã, então eu não estava preparada. Então, a gente também tem que estar sempre preparado, né, porque os impactos vêm. E aí, eu sei que eu fiquei muito chateada, eu sei dizer para vocês que eu chorei de 7h30 da manhã até 3 horas da tarde sem parar. E a minha pressão, que normalmente é 90 por 60, foi a 140, 150 por alguma coisa. Então, ou seja, fiquei abalada. Mas, gente, mas sabe o que eu fiz no final? Gratidão. Sabe por quê? Eu valorizei tanto o meu curso de yoga, porque o curso de yoga, por eu estar naquele momento muito fragilizada pelo que havia acontecido comigo, eu o valorizei muito mais. E hoje eu sou muito grata à pessoa que fez o que fez comigo,
né? Nem por isso eu vou, obviamente, ficar lá beijando o pé da pessoa. Não, agora eu vou ficar meio cabreira, né, para não tomar outra. Mas eu agradeci. Então, assim, sejamos gratos, gente, sejamos gratos por tudo. Sejamos gratos porque estamos vivendo um momento difícil e estamos bem, e temos uma palavra de conforto para dar a alguém. Então, por isso, gratidão. Pode seguir, Jô. Aqui, então, olha o que acontece, a relação da neurociência com a gratidão. Então, ó, ativamos o sistema de recompensa, libera dopamina, leva a uma sensação de bem-estar, né, de prazer, tá? Estimula a ocitocina, lembra do hormônio lá do amor? Tá? Estimula o afeto, reduz a ansiedade. Tá? Então, assim, gente, são muitas vantagens. Só o fato de você ter gratidão por alguma coisa. Pode passar, Jô. Tá? Aqui, gente, eu não vou ficar também debulhando, mas queria só mostrar para vocês o que certos hábitos, o que eles fazem com determinadas substâncias que nós produzimos. Então, tá aí, ó, a própria dopamina. Expressar gratidão, recordar de momentos agradáveis, fazer exercícios físicos, esse hábito aí, ó, já leva à alteração nos níveis de dopamina, reduz a nossa ansiedade, melhora o ânimo. Então, vou colocar só esse como exemplo, para a gente ter um tempinho para bater papo. Pode seguir, Jô. Como eu falei, a gente pode deixar esse material para vocês. Outra questão também, que isso eu realmente descobri há pouco tempo. Gente, detalhe, isso aqui são questões que nós temos vários artigos, tá? Vários autores, pesquisadores que trabalham com essas áreas. Então, a gente tem essa questão dos campos de energia e das frequências vibracionais. Então, nós temos, assim, vibrando, né, desde 20 Hz até 1000 Hz. Então, isso são a chamada escala de consciência de Hawkins. E nós temos determinados sentimentos que estão ligados a essas vibrações, ok? Então, por exemplo, você pega aqui as pessoas que estão ligadas no amor, né, com muito amor, aquelas pessoas, mas aí, gente, é amor, aquele amor que é difícil até da gente expressar, né, é amor que tem, assim, pessoas que realmente abriram mão da própria vida para viver, para amar, tá? Para fazer o bem, tá? Plantar a paz. Então, isso é muito legal, tá? Do mesmo modo que a gente tem, olha, sentimentos como tristeza, o medo, apego, normalmente a frequência é menor. Tem uma coisa legal, pode passar, Jô, que existe uma escala que a gente chama de ressonância de Schumann, que é a frequência eletromagnética básica da Terra, tá? Então, a Terra, ela possui algumas ressonâncias, a mais baixas, em torno de 8 Hz, e a maior aí, vibra mais ou menos em cerca de 45 Hz. Olha que bonito o que eles fizeram. Pode passar, Jô. Um grupo, tá? Eles se uniram, né? Eles propuseram uma meditação global. Então, eles reuniram vários grupos que já são grupos de meditadores, tá? Como Unify, Global Peace Meditation, e eles propuseram uma meditação em massa, tá? E aí, nessa meditação, eles meditaram sobre a ascensão da Terra, a paz mundial, né? E questões positivas, porque a gente já vivia um momento muito difícil com a pandemia pelo SARS-CoV, né, 2. Então, olha que lindo. Então, esse foi um gráfico que foi gerado, que mostrou picos elevados aí de potência da ressonância de Schumann. Então, essas partes mais claras que vocês veem aí na tela, eles normalmente
são frequências maiores. Então, a gente viu que quando as pessoas meditaram em massa no mundo, a gente teve um aumento na potência da ressonância de Schumann. Olha que coisa linda, né? Isso não é religião, isso não é nada, isso aí é ciência. E eu acho isso, assim, o máximo. O máximo. Então, quando a gente fala aquela coisa do é a paz mundial, é a paz mundial, sim. É a paz mundial, sim, porque olha só o que acontece na Terra quando todo mundo começa a vibrar, a pensar no bem. Né? A gente muda o campo magnético da Terra. Pode passar, Jô, por favor. Então, esse é o Hawkins, esse foi que criou a escala, tá? A evolução humana trabalha a favor da evolução da consciência, essa é a nossa razão de existir. Ele foi um cara que se dedicou a entender e a mapear todas as transformações causadas pela espiritualidade, né? Tanto em nível pessoal como no coletivo, tá? Pode passar, Jô. Então, ele é autor, assim, de inúmeros livros, tá? Pode passar, Jô. E ele fala, tá vendo? Ó, como que a gente tá, o quanto que a gente está vibrando, como que a gente vibra, e olha só os resultados de pesquisa dele. Pode passar, Jô. Como que a gente, vibrando no bem, a gente muda o mundo. Então, ele escreveu um livro que também foi fruto dessas pesquisas dele de décadas, embora apenas 15% de toda a população do planeta, tá, esteja acima do nível 200 de consciência, a força coletiva desses 15%, pasmem, consegue contrabalancear a negatividade do restante da população mundial. Tá? Então, um indivíduo apenas, que vive e vibra numa energia de otimismo, tá? De disposição, de não julgamento, né? A gente se julga e julga o outro o tempo todo, consegue contrabalançar a negatividade de 90 mil pessoas que estão calibradas aí em níveis mais baixos de força. Aqueles indivíduos, né, que são muito poucas pessoas no mundo. Sim, Ana, atividade física é uma forma de lidar com o estresse. Uma caminhada que você faça já é uma forma de você lidar com o estresse. Foi bom, Ana, falar sobre isso, vou abrir aqui um parêntese, porque eu falei dos benefícios do yoga, porque o yoga é uma ferramenta completa, tá? Mas você não precisa fazer yoga. Se você fizer uma caminhada na praia, e se você fizer a caminhada em tempo, e você esteja com atenção no momento presente, você já vai estar fazendo um grande benefício para você, tá? Então, um indivíduo que vive e vibra na energia da iluminação, graça e paz infinita, que já é nível C600, consegue contrabalançar a negatividade de 10 milhões de pessoas. Então, hoje nós temos cerca de 22 pessoas, são 22 sábios que estão vivos hoje e que vibram nesse nível, ok? Pode passar, Jô. E aqui, né, então, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Vamos mudar nossos hábitos, né, gente? Vamos mudar os nossos hábitos. Que tal, então, a gente sair desse pensamento, desse sentimento mais negativo, ou a gente sair dessa questão de pensar, né, parem de ficar vendo muita televisão também, vamos diminuir um pouco isso, que também faz mal, porque se a gente fica lá, ai, meu pai, olha lá, ele falou aquilo, meu Deus do céu, qual vai ser a consequência disso? Ai, meu pai, olha lá, agora, não sejamos alienados, não é para ser alienado, mas você já recebeu a notícia, olha, hoje a gente sabe que nós temos eu estou chutando, tá, gente, porque ainda não assisti a televisão hoje, temos 102 mil mortos no Brasil. Senhor, ou seja lá para quem que vocês falam, poxa, que pena, né? Que Deus conforte as famílias, que essas pessoas sejam bem recebidas para quem é isso, que a família seja para quem não acredita que tem vida após a morte, seja lá o que for, não vou entrar nesses detalhes, seja no que vocês acreditem, mas não fica lá o dia inteiro. E agora é 102, 205, 102, 300,
102, 320. Não, gente. Aí a gente fica naquela... Por exemplo, não aconteceu a explosão lá em Beirute? Aconteceu a explosão. Poxa, que pena. O que a gente pode fazer para ajudar? Né? Olha, gente, tem um grupo aqui que está arrecadando dinheiro para mandar para alguém lá para ajudar, ou para uma instituição. Transforma isso em ação. Não fica lá o dia inteiro. Olha lá. E aqui, ó, outro vídeo. Nossa, que outra visão, agora é daqui, não sei o quê. Então, assim, não, gente, vamos mudar, né? Vamos mudar esse hábito. É esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a mudar, né? Pode passar, Jô. Tá? Então, eu não sei se vocês conhecem esse livro é fantástico, tá? É fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, tá? A gente tem muitos hábitos bons, mas a gente também tem muitos hábitos ruins. Saiamos da nossa zona de conforto, tá? Não vem com aquela coisa do síndrome de Gabriela, não, tá? Eu nasci assim, você sempre assim, tá? É muito bom, viu? Ah, que legal. Isso aí, Raíssa, também eu amei esse livro, ele tá sempre comigo, porque volta e meia eu abro e eu vejo que tem alguma coisa que eu posso mudar. Não deixem ninguém rotular vocês também. Nada de rótulo, não existe rótulo. Você é assim, agora já era. Não, é ruim, hein? Não existe isso, não. A gente sempre tem oportunidade de mudar um hábito. Ou criar um hábito também, né? A gente pode criar um novo hábito. Isso também é sempre muito positivo. Pode passar, Jô, por favor. Tá? Aqui, gente, só para falar para vocês que os hábitos, eles acabam reforçando, eles podem reforçar certas vias específicas. Então, nisso, principalmente, existe um sistema, que é o sistema que a gente chama de sistema límbico, que envolve várias regiões cerebrais e que está muito envolvido com a questão da aprendizagem, da memória e das emoções. Tá? Então, ele é um sistema, então a gente pode reforçar, ok? Esses hábitos, os positivos, através desse sistema. Pode continuar, Jô. E aqui, eu já estou indo realmente para o final da minha fala. A gente fechou o nosso artigo, aí eu tive a participação aí do meu marido fazendo a arte para nós, que é bem interessante, tá? Eu parei de prestar atenção porque o meu amigo Lauer escreveu aqui, gente, ó, eu para Lauer, I love. Querido Lauer, daqui a pouco eu já te respondo, sim. Tá? Perfeito o que você faz. Então, o que a gente faz aqui, gente? A gente tem uma autonomia na vida da gente. A gente pode quebrar esse ciclo, que eu vou mostrar para vocês, né? Ou a gente pode permanecer. A escolha é nossa. Então, por exemplo, se a gente está num isolamento, você não tem contato físico. Aí você começa a se envolver demais com mídias sociais. Você vai se sobrecarregar de notícias negativas. Isso vai te deixar num sentimento negativo. Aí acontece que você está em isolamento, você não pode nem sair para se divertir. Então, assim, vejam. Então, você acaba retroalimentando. E você fica suscetível, porque a gente aprendeu que isso acaba por diminuir nosso sistema, né, nossas defesas, a gente acaba ficando aí suscetível, sim, a ter uma doença, e aí a gente vai ter que sair de casa para buscar uma ajuda, sobrecarregar o sistema de saúde que já está sobrecarregado, ou a gente pode romper esse ciclo, a gente pode melhorar a nossa saúde física, nossa saúde psíquica, a gente pode reduzir todos esses fatores de risco, e a gente pode, com isso aqui, ó, preservar a nossa vida, né? E preservar a vida dos sistemas de saúde também, ok? Pode passar, Jô. E aí, vamos ressignificar, já estou aqui no meu penúltimo slide. Vamos ressignificar esse momento que a gente está vivendo? Então, vamos focar em atitude positiva. Então, ao invés de dizer, eu estou isolado, a gente vai pensar assim, que nada, eu estou protegido. Eu estou confinado? Não, eu estou salvando vidas. Será que é o fim do mundo? Não. É um novo mundo.
A gente está vivendo uma tragédia? Sim, mas pode ser também uma oportunidade de mudança. Problema? Também pode ser uma oportunidade. Eu estou com muito medo? Não, eu estou confiante de que tudo vai passar e de que a gente vai ficar bem. Solidão? Solidão não. Esse é o momento de eu me conhecer. E aí fica a minha dica para vocês, gente. Quem a gente mais tem que amar no mundo somos nós. Somos nós. Tá? Eu nunca esqueço uma fala eu perdi meu irmão há uns 3 anos atrás, e eu tinha uma tia semi-analfabeta, mas desde quando isso significa alguma coisa? Ela era muito sábia, e ela dizia assim, seu irmão não vai durar muito, porque seu irmão não se ama, e uma pessoa que não se ama, ela não tem capacidade de amar o outro. Porque para eu ajudar o outro, eu primeiro tenho que estar com a minha casa limpa. Minha casa mental, meu corpo limpo. Depois, aí sim, eu vou ajudar o outro. Então, solidão não, galera. Autoconhecimento. E, finalmente, estou com tédio? Nada. Pausa para criatividade. Ok? Pode passar, Jô? E aí, eu deixo toda a minha gratidão. Como diríamos aí no yoga, namastê. Namastê significa eu respeito você. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Não é o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, não é nada disso. Isso aqui é como o ocidental começa a deixar as coisas do jeitinho que ele quer. Não. Namastê significa eu respeito você. Então eu finalizo dizendo namastê, gratidão. Harion. Show de bola, perfeito, professora Lívia. Adorei sua palestra. Inclusive, para mim, foi enriquecedor. Que bom, que bom. Eu sofro de dores no ombro, de dores nas costas e sou muito ansioso. Eu já falei para mim mesmo que em breve eu quero tirar um tempo para eu fazer. Olha, gente, o momento é agora. É o momento, Rafael, a gente que vai fazer. Então, assim, vamos tentar nos organizar, tá? Eu agradeço a vocês, meus amores, vocês são muito legais, adorei estar aqui com vocês. Eu acho que se houver tempo aí para eu responder alguma pergunta, fica... Vocês têm mais... Depois tem mais atividades, né, Rafa? Tem. Esse aqui é o problema. Não, então, não tem problema. Escolhe algumas aí. Assunto é muito... É muita coisa, né? Exatamente. Eu vi que você foi vendo algumas e já comentando aí, né? Por exemplo, quando você estava falando da questão da violência doméstica, né? O Jefferson, ele comentou, é verdade, está acontecendo muito. Eu até vi reportagens sobre o aumento, né? Várias reportagens sobre o aumento da violência doméstica. E o número cresceu. Eu não lembro o valor, mas se não me engano, 40% que eu cheguei. Em torno dos 40%, isso mesmo. Isso. Aí, a Mônica Gold, né, ela até colocou que no período passado, semestre passado, abordamos esse assunto. Que legal! Então, foi abordado aí, eu imagino até que com a professora Giovana, não tenho certeza. A Mayara Mose, né, muito importante abordar esses temas, e a Tânia Santana não está desvinculado nem das drogas e nem da bebida, naquele momento que você dizia a questão do... como se diz, do aumento, né, desse uso de... Não, pelo contrário, está super vinculado, O consumo de drogas, gente, tem aumentado muito durante a pandemia, muito. Agora tem uma pergunta aqui da professora Jeane, estudar de fato uma pessoa que virou alcoólatra e não percebe que está precisando de ajuda e nem quer ajuda. Qual é o primeiro passo? Pois é, eu vi bem rapidamente que a Jeane colocou essa questão. É muito difícil, muito complicado. Ou vocês, o que se faz? A gente sempre tenta abordar de forma que a pessoa tenha a mínima consciência de que tem algo errado com ela, tá? Sim. Se ela não percebe ou ela não quer aceitar, aí a escolha vai ser da família. Fazer uma intervenção?
eu vou fazer uma intervenção porque ele não está conseguindo, ou ela, né, não está conseguindo perceber o mal que ela está fazendo para ela mesma. E aí você vai ter várias linhas, né, e aí de pessoas que trabalham diretamente com isso. Alguns acham que você não deve interferir nunca, que isso é algo que a pessoa, ela precisa ter essa percepção. Você vai ter aqueles indivíduos que muitas vezes eles vão porque a família colocou contra a parede, tipo assim, olha, ou você vai se tratar, ou você não vai, ou você vai sair de casa, entendeu? Eu não vou ficar com você, a gente não vai mais aceitar você. O que eu tenho para dizer? Que é uma doença. É uma doença grave, é uma doença recalcitrante e é uma doença que tem muita recidiva. Muita recidiva. Então, as pessoas recaem com muita facilidade. Então, eu acho que hoje... Pode falar, Rafa. Não, eu ia dizer o seguinte, até no final aqui da sua fala, você comentou sobre amar a si próprio primeiro, né? Então, passa um pouco por isso. Eu tive na minha família, meu pai era alcoólatra e morreu em decorrência do alcoolismo, e é mais ou menos igual você está comentando, é bem difícil. A gente tenta, né, meus familiares, minha mãe tentou e a pessoa não queria. Não, não queria, ou ela, como está colocando a Tânia aqui, não tem força mesmo para fazer. Então, o que eu tenho observado lá na casa de recuperação que eu tô trabalhando? Eu tô fazendo, na verdade, estou fazendo meu estágio de yoga, mas vai ser um projeto de extensão da universidade. A gente tem desde pessoas muito jovens até pessoas que já estão com quase 60 anos, tá? E aí... eles têm o grau de evasão é muito grande. E eles não aceitam certas coisas, sabe? Mas a gente agora, olhando, assim, eu observando, convivendo com eles mais proximamente, a mente deles, gente, não é igual à nossa mente. Você deve lembrar disso do seu pai. Não é igual à nossa. Sabe? Eles têm mentes que a gente chama no yoga de rajásicas, eles não param, eles ficam o tempo todo, sabe? Então, assim, eu vendo os meninos, falei, gente, vamos tentar aqui, vamos fazer algumas coisas, mas tem hora que parece que dá alguma coisa, algum clique na cabeça deles, que não vão. Então, e você tem também os gatilhos, são diferentes gatilhos, então, quando eles tentam, alguns vão para lá porque querem, literalmente, só fazer uma limpeza, sabe, uma limpeza mesmo, uma limpeza no corpo, uma limpeza na mente, mas limpa um pouco, faz como se fosse um spa, mas tem algo muito mais profundo, que se eles não encontrarem, e aí vai no processo realmente do autoconhecimento, e da autorreflexão, realmente não há o que fazer. Aí eu acho que, às vezes, se a pessoa está fazendo muito mal para si, para a família, eu acho que aí não vai ter como, porque vai ter que ter uma intervenção, né, então começa... a maltratar os familiares. Pode falar. Não sei se foi a professora Tânia ou a aluna Tânia até comentou sobre essa questão da necessidade de intervir mesmo. Dependendo do que faz dentro de casa, então é violento com o pai, é violento com a mãe, é violento com o irmão, é violento com o filho, é violento... Aí, realmente, ele não tem condições, ou ela não tem condições, naquele momento, de estar com a família, né? Exato. E aí precisa, sim, de uma intervenção. Não significa que vai se afastar para sempre da família, mas às vezes precisa, e aí, óbvio que é uma equipe multidisciplinar, tá, gente, que cuida. São médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, e depois também não espanta se sair e recair. É uma doença que tem muita recaída, tá? Tem muita recaída. Desculpa, a sua fala também, eu acho que de certa maneira, né, Tânia Santana, nossa aluna, ela perguntou como ajudar a família a lidar com seus familiares, no caso das drogas, álcool, principalmente na ajuda e no lado psicológico. Acho que... não, sim, olha, é essencial. Sabe por quê? As pessoas que têm dependentes na família, elas são o que nós chamamos de codependentes. E os codependentes, eles precisam de tanta ajuda quanto o dependente. Por quê? Porque a gente se sente frustrado. Então, é isso aí, Jeane.
A família sofre tanto ou mais, porque a pessoa que é dependente, ela está vivendo lá dentro do paraíso artificial dela. Então, aí, às vezes ela sai, eu agora não estou sob efeito da droga. Ele não está sob efeito, ou ela não está, pensando como que vai conseguir a droga. Essa é a vida dele. A vida de um dependente é voltada para a droga. A vida do codependente é se preocupar com a pessoa que está envolvida com a droga, com o dependente. É engraçado que você me fez lembrar aqui agora, quando eu tinha quase 30 anos, minha mãe me confessou que quando estávamos eu e minhas 2 irmãs e meu pai naqueles problemas todos, ela pensou em cometer suicídio. Aí, olha só. Olha só, tá vendo? Ela se via sozinha no mundo com 3 filhos. Exatamente, sozinha no mundo, como que vai fazer para cuidar? Então, assim, hoje em dia, no tratamento de um dependente químico, é um tratamento que a família tem que estar muito junto. Mas ela tem que estar muito junto, não só para apoiar, ela tem que estar junto para ela ser tratada também. Exato. Porque você não tem como se cobrar, sabe, professor Rafael, de certas coisas. Então, dentro da casa que eu estou frequentando, eu já tive, lá tem algumas pessoas que já foram literalmente, estão nesse momento totalmente afastadas da família. E aí a gente conversa muito com eles, olha, você está julgando alguma coisa, você está julgando, se sentindo abandonado? Então alguns são muito conscientes nesse aspecto. Não, professora, eu tenho que aceitar porque você não tem noção do que eu já fiz. Você não tem noção do que eu já aprontei. Então, assim, eu não tenho nem neste momento, eu só posso pedir perdão a eles. Que eu não sei, e também se eles não me perdoarem, eu vou ter que lidar com isso. Porque eu dei todos os motivos para que isso acontecesse. Exato. Então, assim, a família precisa muito, muito de apoio. Tá? E às vezes, mesmo que o dependente às vezes esteja afastado, isso não impede a família de pedir apoio. Tá? Então, ir aos CAPs, álcool, drogas, e dizer, olha, agora não, que agora tá tenso, né? Mas, olha, eu tenho um irmão dependente, vive comigo, vive com a minha mãe, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para lidar com isso, que eu não estou lidando com isso bem. Exatamente. Professora, é chato, né, estar nesse ponto aqui que eu tô, que tá tão gostosa a conversa, e a gente vai ter que passar para o próximo. Para finalizar, só para a gente mudar o tipo de pergunta, só mais uma última pergunta, tá? O próximo mediadora, não brigue comigo. Ai, meu pai, misericórdia, já tô indo embora. Tchau, gente. Não, vai assistir a próxima palestra, hein? Rosana, a palestrante já chegou aí. Tô vendo aí, chiquetérrima. A Ana Beatriz colocou assim, atividades físicas também é uma forma de lidar com o estresse, a Tânia Santana colocou, estou fazendo pilates, também é excelente. Perfeito. E o Túlio, como estimular o nível de consciência? Que pergunta, hein, Túlio? Como estimular? Meninas, vocês estão no caminho super certo, é isso mesmo, pratiquem a atividade física, tá? Como eu falei do yoga, porque yoga é a minha praia, mas qualquer atividade física é saudável. Estimular o nível de consciência, Túlio, vamos meditar. Não tem, e o yoga também, aí mais uma vez, parece que estou puxando saco do yoga, fazendo propaganda do yoga, mas por quê, gente? Porque o yoga é completo nesse aspecto. Você já tem a prática respiratória, que aumenta o seu nível de consciência, e você tem a meditação, que também aumenta o seu nível de consciência. E os exercícios do yoga, eles são exercícios muito específicos, que também auxiliam no nível de consciência. Então, meditar, respirar, tá? E se exercitar é como você vai aumentar seu nível de consciência. Túlio. Ótimo, professora. Queria te agradecer em nome da faculdade.